Graça e paz, bom dia, oração do dia, e hoje nós vamos refletir sobre a oposição dos invejosos. Ontem foi, sexta, foi a oposição de Satanás. Hoje a oposição dos invejosos. Atos, o capítulo 13, do versículo 16 até o 52. Paulo e Barnabé estão na primeira viagem missionária. Está escrito, começando do 13. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. João Marcos abandonou a viagem, voltou para Jerusalém. Os motivos? Não sabemos. Só sabemos que ele deixou Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. 14. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. No sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. É interessante que era da liturgia ali na sinagoga dar oportunidade para pregadores judeus itinerantes. E quando Paulo e Barnabé chegam na sinagoga ali em Antioquia da Pisídia, eles receberam uma oportunidade dos dirigentes da sinagoga. É aí que do versículo 16 até o versículo 41, temos aqui Paulo pregando aqui em Antioquia da Pisídia. E, mais uma vez, o modus operandi de Paulo é chegar numa cidade, localizar uma sinagoga e ali pregar sobre Jesus, para depois pregar para os não-judeus. Esse era o modus operandi de Paulo, que é localizado de Paulo e Barnabé, localizado aqui já na primeira viagem missionária. Por quê, pastor? Certamente porque Jesus disse que veio primeiro para os da casa de Israel. O propósito era anunciar, antes de tudo, o evangelho ao povo que estava debaixo da nova aliança, para depois arrebanhar os outros povos e colocá-los debaixo de uma nova aliança junto com o povo de Israel. Porém, a resistência do povo de Israel, ou de muitos do povo de Israel, era intensa. Então Paulo chegou lá na sinagoga, recebeu a oportunidade, era da liturgia da sinagoga, e ele começou a pregar. E ele foi pregar sobre Jesus contextualizado nas profecias. A gente tem um segundo aprendizado muito interessante aqui de Paulo e Barnabé, é que Jesus está muito bem contextualizado para o judeu. Se o público é judeu, então ele vai pregar para judeu, falando das profecias que se cumpriram em Jesus. E eu achei interessante, por exemplo, no versículo 35, Paulo cita uma profecia de Salmo 16:10, quando essa profecia diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E Paulo, ele argumenta assim, no versículo 36 em diante, que Davi certamente não estaria falando dele, porque Davi morreu. E aí Paulo vai dizer, certamente Davi estava falando de Jesus, porque Jesus ressuscitou. Olha que legal. Paulo, ou os apóstolos, ele pegava a profecia do Antigo Testamento que o judeu conhecia, e para abrir a revelação dessa profecia, ele usava a chave Jesus, e aí era aberto a revelação dessa profecia. Por exemplo, repito,
Salmo 16:10 para o judeu, poderia se questionar de quem é esse santo que não verá corrupção? Quem é esse santo de Deus que não verá corrupção? Não é? Aí, alguns mestres, até hoje tem mestres judeus, por exemplo, tem mestres judeus que leem o Isaías 53 e diz, não, Isaías 53 não está falando de Jesus, Isaías 53 está falando de Israel. Tá vendo? Como o judeu nega, vira as costas para a revelação de Jesus, ele não tem a chave para interpretar adequadamente a profecia. Então, por exemplo, até hoje, mestres judeus leem Isaías 53 e acham que o servo sofredor ali é Israel. Porém, o próprio Filipe, lá no caminho que o Espírito Santo mandou que ele estivesse, ele fala para aquele eunuco, citando Isaías 53, que aquele era Jesus. Tá vendo? A mesma coisa aqui. Até hoje, me atrevo a dizer que quando um judeu lê Salmo 16:10, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Eles, por não crerem em Jesus, eles vão dizer, quem é esse santo? Certamente esse santo deve ser um enviado de Deus, ou um futuro enviado de Deus, etc, etc. Paulo vai dizer que para os judeus contemporâneos dele, opa, esse santo aqui é Jesus. Essa é a pregação. Então Paulo, do versículo 16 até o versículo 41, ele vai conectando Jesus, ele vai colocando Jesus como chave das profecias, para que as profecias sejam reveladas, ou seja, ele conecta a profecia, Jesus a profecia, e ali tem o significado daquela profecia. No versículo 42 diz, quando Paulo e Barnabé, 42 de Atos 13, depois de Paulo ter pregado do versículo 16 até o 41, no versículo 42 diz, quando Paulo e Barnabé estavam saindo, as pessoas pediram que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando com eles, o persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quando toda a cidade se reunia para ouvir a palavra do Senhor, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja, por isso o título é a oposição dos invejosos, e blasfemando contradiziam Paulo que falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus, mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim os determinou. Então, Paulo, ele volta no sábado, prega de novo para os judeus, porém os invejosos não deixam Paulo pregar em paz. Eu aprendo uma coisa, sabe? Guarda no seu coração. Satanás usa dos corações invejosos para imprimir oposição à pregação do Evangelho. Satanás usa do coração dos invejosos para imprimir oposição ao Evangelho. Pastor, eu estou te ouvindo e eu acho que as pessoas estão se opondo a mim, são invejosas. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é parecido com Jesus? Você está no seu trabalho e na sua família manifestando compaixão e amor de Jesus? Da sua boca saem palavras que exaltam e glorificam Jesus? Você fala da mensagem da cruz para os seus amigos e familiares? Se tudo isso está acontecendo, e aí você está sofrendo com a inveja dessas pessoas, aí sim eu digo, a inveja dessas pessoas contra a sua vida é por causa de Jesus. Agora, se a inveja é por outra questão, eu digo a você que é bom a gente revisar a nossa vida. Porque muitas vezes a gente acha que as pessoas estão nos perseguindo e a gente está com esse senso de perseguição que talvez não tenha. Então Paulo disse
que iria pregar para os não-judeus. E ele, mais uma vez, ele cita Isaías quando ele diz: eu coloquei vocês como luz dos gentios, a fim de que vocês sejam salvação até os confins da terra. Ele cita Isaías aqui. Finalizando, os gentios, ouvindo isso, se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. 49. E a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Sim, os invejosos podem ser agentes de Satanás para se oporem ao avanço do Evangelho num coração, numa família e numa cidade. Cabe nós sermos perseverantes, dedicados à oração, à compaixão e boas obras e à pregação do Evangelho. Não podemos desistir em o nome de Jesus. Amém? Você tem sofrido oposição de invejosos? Não desista de pregar Jesus. Não desista de manifestar, todo o amor dele através da sua vida. Vamos orar. Eu quero dizer uma coisa, deixa o joinha para a gente aumentar o alcance nessa plataforma e compartilhe essa oração com mais pessoas que precisam orar com a gente. Nos comentários, deixe seus pedidos de oração. Vamos orar. Senhor Deus, os invejosos são usados por Satanás ou recebem influência de Satanás para ser empecilho para o avanço do Evangelho em famílias e em cidades. Livra-nos dessa oposição, Senhor. Que o seu Evangelho floresça, que as coisas do seu reino floresçam nos corações, nas famílias. Ó Deus, dá-nos resistência, dá-nos perseverança para avançarmos mesmo diante de tamanha oposição. Dá-nos sabedoria e poder. Poder para, ó Deus, combater, se manter firme. Conceda-nos os milagres. Que nossa pregação, ó Deus, tenha a sua assinatura com os milagres, os prodígios, os sinais. É a oração que eu faço por mim e por todos que estão agora me acompanhando. Em o nome de Jesus. Que essa pessoa, ó Deus, tenha da parte do Senhor a bênção dos milagres quando ela falar de Jesus para outras pessoas. Quando essa sua ovelha falar. Que assim seja. Em o nome de Jesus é a nossa oração. E não vai prosperar nenhuma obra da maldade. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Hoje, 12 horas, meio-dia, minha live. 12 horas, meio-dia, minha live. Transmissão ao vivo pelo meu canal. Se una a nós, tá bom? Vai ser o culto de Deus no seu lar. Oração da tarde. Deus abençoe. Se inscreva, viu? Deixa todas as notificações acionadas. Graça e paz.